Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo enche o teu coração e a tua vida. Isso, o amor do Pai. Queridos, Deus enviou Jesus ao mundo por amor. Você olhando a humanidade, o Estado hoje, e na verdade sempre, não é? Você imagina, se nós voltarmos no tempo e nos fatos, vamos lembrar que desde os primeiros filhos do primeiro casal que esteve sobre a face da terra, um irmão matou o outro. Que isso? Mas eles já estavam afastados de Deus. Bem, queridos, essa coisa de dizer, eu creio em Deus e eu tenho Deus dentro de mim. Bem, Jesus veio ao mundo. Ele, o Filho de Deus, esteve aqui na terra. Então, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, são os ensinamentos do Pai. Aí é que a história começa a mudar. Mas falávamos nos programas anteriores sobre o povo de Israel. Quando estava no Egito, a princípio, vamos dizer assim, não é? Antes deles clamarem ao céu, estavam lá, levando a vida, sofrendo e castigados. Mas aí eles lembraram de uma promessa que Deus havia feito a Abraão para a sua descendência. E ali eles se firmaram. O que entrou ali? A palavra de Deus. Quando eles começaram a clamar, eles clamaram ao céu, clamaram a Deus. Diz a palavra, a Bíblia Sagrada, que Deus ouviu o seu clamor. E aí Deus levantou Moisés para tirá-los do Egito. Tão logo Deus os tirou, claro que tem muitos fatos envolvendo, desde o momento do clamor até a saída. Houveram aquelas 10 pragas sobre o Egito. O Moisés teve que se apresentar a Faraó por ordem do próprio Deus. São fatos assim muito fortes, muito marcantes. Então há muitos momentos, mas tão logo Deus tirou o povo através de Moisés do Egito, o Senhor Deus logo estabeleceu as regras para o seu povo, para que eles o ouvissem diariamente. Como é que alguém pode ouvir a Deus? Bem, agora entra uma simplicidade. Por isso eu tenho perguntado constantemente. Você crê que a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a Bíblia é a palavra de Deus? Esse é o começo. Esse é o começo. Porque Jesus esteve aqui na terra. Todo o seu histórico, toda a sua vida terrena, como homem, foi registrada neste livro. Mas a Bíblia Sagrada é muito mais. Porque as palavras das Escrituras estão debaixo dos olhos de Deus. Foi Ele quem mandou escrever. Então, quando um coração se abre para ouvir, esse é o começo de uma relação com Deus. Queridos, é simples. Mas o ponto de partida, o ponto inicial é esse. Então, tão logo Deus tirou o povo, Moisés tirou o povo do Egito pela mão de Deus, o poder de Deus. Ninguém poderia ter feito aquilo, obviamente, né? Debaixo do jugo de Faraó, imagina. Faraó tem uma representação espiritual, dentre as muitas que tem. Faraó representa aquele poder dominador que escraviza. Quantas pessoas se tornam escravas do alcoolismo, mas tudo começou de uma forma tão sutil, tão leve, não é? Numa brincadeira, ou não é? Em algumas reuniões sociais, algumas festas. E quem iria imaginar que terminaria prisioneiro de vontades loucas, das quais não conseguiria mais se livrar? Pois é. Há pessoas que são extremamente compulsivas
para determinadas práticas que escravizam. Então Jesus veio para quebrar essas cadeias. Qual é o ponto inicial? É crer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é Deus falando. Então nós temos os cultos de ensinamentos e orações. Ou, na realidade, da manifestação do poder de Deus. Por quê? Jesus disse: invoca-me na angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Deus não invade, não se mete na vida de ninguém, Ele deu essa liberdade. Mas observe que Ele manda que se pregue o Evangelho. Porque a pessoa está sofrendo, está prisioneira de um sofrimento, prisioneira de vontades das quais não consegue se libertar, precisa de ajuda. São cadeias espirituais. E Jesus tem prazer em libertar. Mas o coração tem que se abrir, queridos. E então não é difícil. Mas a minha pergunta é: você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é Deus falando? Então aí vamos começar muito bem, porque nós já vamos fazer uma oração. Ore comigo. Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, Senhor, quando o Senhor enviou Jesus ao mundo, o Senhor o enviou por amor da humanidade para que o ser humano voltasse à comunhão do Senhor, do Teu Espírito. Para que voltasse, Senhor, à Tua presença. E Jesus esteve nesta terra e nasceu como um menino, mas sabemos que sempre existiu na forma de verbo a palavra do Senhor. E como homem, andou neste mundo fazendo bem, trouxe do Senhor ensinamentos gloriosos, maravilhosos, revelando os segredos do mundo espiritual, que são completamente desconhecidos e alheios aos que ainda não te ouviram. Tua palavra nos mostra claramente como o diabo é atuante com os seus espíritos malignos, perversos, que causam tantos sofrimentos, aprisionando na embriaguez, nas compulsões de desejos que levam à destruição, como também, Senhor, destruindo famílias, relações familiares, casamento, como atacando com doenças e enfermidades para devorar, Senhor, a carne, o corpo, atormentar. Mas o Senhor veio para trazer libertação. Como o Senhor disse e diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas sabemos que o Senhor não arromba a vida de quem quer que seja. O Senhor nos manda pregar o Evangelho. O Evangelho são as boas notícias. E o Senhor espera um coração aberto para entrar, ensinar e abençoar. Senhor, tenha liberdade para agir. O Senhor diz que se a porta do coração abrir, se a porta for aberta, o Senhor entra e faz a ceia e ceia. O Senhor diz: entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que a tua paz entre, que o Senhor comece a operar, dando alívio, a paz e a bênção. Pai, nós pedimos isso e agradecemos. Desde já, graças te damos. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Então, queridos, vamos lá. Então, Deus criou o ser humano. Ele não criou o ser humano para a desgraça, não criou o ser humano para os sofrimentos, mas também não criou o ser humano para esses desejos e vontades compulsivos que levam a uma desordem.
Imagina, o casal briga, cada um fala o que quer, fala o que tem vontade, fala o que vem na cabeça, o espírito, o peito está cheio de gás para ofender. Deus não quer nada disso. Jesus é o príncipe da paz. Mas como acabar com isso? Pois é. Então existem forças espirituais malignas, tenebrosas, que fomentam isso. Olha, a coisa vai muito além. E lá na base, na origem, Satanás, ele é mestre em planejar como destruir um casamento, como destruir um ser humano, como destruir uma família, como acabar com a relação familiar. São ressentimentos, ódios, raivas. Muita gente, todo mundo acha, ou quase todos acham assim que a coisa é muito normal, isso é natural. Mas não é a vontade de Deus. Então, o ser humano precisa viver debaixo dos olhos de Deus, mas na sua palavra. A obediência à palavra de Deus é a luz, é o caminho reto, é a bênção. Mas Deus não obriga ninguém a nada. Enquanto as pessoas pensarem, acharem que a Bíblia Sagrada é o livro religioso, é o livro dos crentes, é o livro dos fanáticos, é o livro... vão continuar vivendo por conta própria. A pessoa diz, eu sou livre, faço o que eu quero. Olha o que Jesus disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos aqui. Se nós compararmos o que Jesus ensina com o que muita gente pensa e fala, você vai ver que muitos falam em Jesus, mas a vida não reflete a presença dele. Jesus não quer um cantinho do coração ou da vida. Ele quer dirigir, ele quer guiar. Porque aí ele vai abençoar. Vou trazer um exemplo aqui. Jesus não obrigava a multidão a nada. A multidão o seguia, ele curava os enfermos, libertava os oprimidos, expulsava demônios das pessoas que as atormentavam, multiplicava os pães e os peixes para encher a barriguinha de todo mundo. Depois, ele despedia a multidão e a multidão ia embora. Vou lá viver minha vida. Já foi curado, outro dizia, já estou livre do tormento. O outro dizia, estou de barriguinha cheia, não preciso nem fazer comida em casa hoje. Tá bom. Mas aí, ele virava para os discípulos. Eu vou mostrar isso para você, que é muito interessante. No Evangelho de Lucas, diz assim, ó. Em Lucas, no capítulo de número 8, se a gente pega Mateus, você vai ver a mesma coisa. Lá em Mateus e Lucas, um evangelho completa o outro. Mas diz assim, quer ver? E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra banda do lago. E partiram. Jesus não falou isso com a multidão. Passemos para outra banda do lago. Não. Ele dava ordens aos discípulos porque eles eram discípulos. Eles queriam ser discipulados por Jesus. Discipulados, ensinados, disciplinados, eles queriam. A multidão não. A multidão foi embora. Por isso que Jesus disse que poucos se salvam. Vamos à realidade. Salvação é outra história. A pessoa pode entrar nas igrejas e orar, e receber orações, e receber uma cura, uma bênção, mas isso não significa que a pessoa tem um compromisso com Jesus.
que ela está ligada em Jesus. Então a multidão ele já tinha despedido. Ele despede a multidão. E aí, os discípulos, ele disse, passemos para o outro lado. A pessoa que quiser compromisso com Deus, se torna discípulo. Diz assim, mas eu vou ficar debaixo do domínio, do jugo de uma igreja, queridos, olha só. Portas abertas, todo mundo é livre. Não é a igreja, é a palavra de Deus. Então não preciso de igreja, mas quem disse? Jesus disse, congregai-vos. Deus quer os filhos reunidos na presença dele, orando e ouvindo as suas palavras. Um ensinamento que sai de púlpito, sai para todo aquele grupo que está ouvindo. Ensinamento da palavra de Deus. Agora, obrigado? Claro que não, ninguém é obrigado a nada. Imagina, seja livre. Mas se não houver esta ligação profunda com Jesus, a palavra de Deus, qual seria o vínculo? Então Jesus despede as multidões e diz para os discípulos, passemos para o outro lado. E eles foram com Jesus. Então isso é cada um com Deus. Então, queridos, a realidade, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus que vem ao mundo trazer paz ao coração de quem o recebe. Trazer salvação a quem o segue. É interessante hoje com a linguagem virtual, as pessoas estão seguindo pessoas, né? A linguagem virtual. Eu digo, siga Jesus, não é? Porque é dele que nós falamos. Mas você pode observar nas Escrituras, na palavra, que o Senhor Jesus deixa o ser humano totalmente à vontade. Porém, se alguém disser, Jesus, eu quero aprender do Senhor, eu quero verdadeiramente ser do Senhor. Aconteceu um momento muito interessante, dentre os muitos momentos entre Jesus e os discípulos, aconteceu um momento muito interessante registrado pelo Evangelho de João, mas muito interessante. O que há de tão interessante assim? Jesus começou a dar ensinamentos de compromisso sério com ele, Jesus. Ele iria ao Calvário, ele iria à cruz pela humanidade. Ele iria derramar o seu sangue para purificar pecados. E essa realidade do sacrifício de Jesus, da sua morte e ressurreição, isso, além de ser documentado, porque está aí nas Escrituras, o mundo inteiro sabe disso, que o Filho de Deus veio ao mundo, que foi ao Calvário, que recebeu chicotadas como castigo dos nossos pecados, que foi à cruz até a morte. O mundo inteiro sabe disso. Parece que alguns, né, esqueceram que ele não está mais na cruz. Ele já saiu da cruz. Ele saiu da cruz no mesmo dia da morte e do túmulo no terceiro dia. Muito bem. Mas então, vamos lá. Então, o Senhor Jesus, ele vai até a morte e ao terceiro dia ressuscita. Aí, antes de tudo isso acontecer, desses fatos, essa realidade do sacrifício do Calvário, Jesus preparou os discípulos. Mas ele falou abertamente que quem quisesse estar ligado ao céu, a ele, ligado mesmo, que deveria comer a sua carne e beber o seu sangue. Isso seria representado posteriormente pela Santa Ceia. Na verdade, Jesus estava falando de uma vida comprometida com Deus.
em que a pessoa ouve a palavra, a pessoa ouvindo a palavra obedece. Então Jesus disse, ó, é comer a minha carne e beber o meu sangue. Isso foi muito interessante. Por quê? Porque a multidão já havia uma multidão de discípulos. Isso mesmo, discípulos. Quando eles ouviram isso, eles pararam e pensaram, peraí, eu vou ter que fazer tudo que ele manda, tudo que ele quer. Jesus era Deus na forma de homem. Sabia o que estava dizendo para o bem deles. Sabe o que eles fizeram? Ó, foram embora. Foram saindo de fininho, foram. Só ficaram os 12 novamente. Você está pensando que Jesus correu atrás deles? Jesus virou para os outros, que ainda eram os 12. Judas não havia ainda se suicidado. O sacrifício não tinha sido feito. Sabe o que Jesus falou para os 12? Só ficaram os 12. A multidão de discípulos foi embora. Jesus virou para eles e perguntou assim, e vós? Quereis ir também? Tá vendo? Jesus não obriga ninguém a nada, queridos. O Pedro foi quem respondeu, o apóstolo Pedro foi quem respondeu. Tomou a palavra e disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Queridos, Jesus é o caminho que leva ao Pai. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Irajá, Avenida Monsenhor Félix, 1120. Graça sobre Graça. Então, queridos, essa é a realidade. A palavra de Deus diz, provai e vede que o Senhor é bom. Experimente. Hoje tivemos o dia de escola bíblica, estudo da palavra de Deus. Uma adoração, a busca do Espírito Santo, o estudo da palavra e a bênção, a oração pela família, pela casa. São 3 partes assim muito importantes no culto, às quartas-feiras. Amanhã, daqui a pouco, já às 7, estamos aí numa reunião especial, um jejum em favor da família, do casamento, de vidas, enfim, libertação. E sexta-feira, libertação. Tá? As opressões, aquela pressão espiritual maligna. E domingo é o dia de ação de graças. Domingo é um dia muito especial. Domingo é o dia do Senhor. Toda pessoa que diz que recebeu Jesus como seu Senhor, sabe, tem a consciência que deve iniciar a semana oferecendo um culto de adoração a Deus, de gratidão e consagração para uma nova semana. As orações são ouvidas quando Jesus é o caminho. Ele é o caminho que leva ao Pai. E agora nós vamos então para o momento da oração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento de oração nós unimos a nossa fé. Como o Senhor nos diz que nós devemos andar, viver pela fé e não pela vista dos olhos, porque ninguém vê o Senhor. Mas o Senhor está presente em todos os lugares. Embora não arrombe, não invada, não entre na vida de quem quer que seja, sem que alguém ouça a tua palavra. Por isso o Senhor enviou Jesus ao mundo. E Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, eu uno a minha fé com quem chora, com quem sofre, com quem está passando por uma grande dificuldade, por um momento muito difícil na sua vida sentimental, no seu casamento, na sua família. Senhor, eu oro neste momento pedindo que o teu Santo Espírito
vem e comece a operar. Senhor, onde a tua luz se manifestar, as trevas se dissiparão imediatamente, instantaneamente, porque só o Senhor é Deus. Senhor, nós cremos como está escrito. Vem, Santo Espírito de Deus, para abençoar. Vem, Senhor. Senhor, o Senhor é poderoso para entrar num coração, um coração receptivo, coração cuja porta do querer se abriu para o Senhor. E o Senhor, então, é poderoso para curar as feridas de um passado que tem trazido dores profundas, dores na alma, dores, Senhor, no mais profundo do coração. O Senhor é poderoso para curar. O Senhor é poderoso, Senhor, para mostrar, Senhor, o que há de tão precioso e maravilhoso em servir ao Senhor. Olhando para o Senhor pela fé, pelo que diz a tua palavra. Sim, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é poderoso para transformar um casamento, trazendo paz dentro da casa, acabando com as brigas, as contendas, o ódio, arrancando, Senhor Deus, todos esses sentimentos que se enraizaram, que se tornaram, Senhor, a lei maligna das contendas, do ódio. O Senhor é poderoso para libertar. Vem, Senhor, pois onde o Senhor estiver, a tua luz, Senhor, trabalhará a dissipar todas as trevas. O Senhor cura as feridas. Senhor, nosso Deus, o Senhor toma pelas mãos. O Senhor faz ver o que até então não se via. A cor do dia, a cor da vida. A luz, Senhor, a tua luz maravilhosa. Senhor, nosso Deus, dá, Senhor, o Senhor dá forças ao cansado. O Senhor restaura, Senhor, a vida. O Senhor é poderoso para curar, Senhor, a insônia, para acabar com os pesadelos, proporcionando um sono tranquilo pela paz do Espírito, pela paz no coração. Mas o Senhor quer dirigir os passos, tirando de todos os caminhos tortuosos e conduzindo nos caminhos da tua luz, Senhor, da tua paz. Nosso Deus, nós cremos e agradecemos pelo derramar do teu Santo Espírito, pela tua bênção, Senhor, nessa casa, nesse local de trabalho, pela tua bênção, por tudo quanto o Senhor já fez, neste momento está fazendo, nós já agradecemos. Senhor, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa e a minha pergunta é sempre essa. Você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Por isso nós cremos. A Bíblia Sagrada é Deus falando. Ninguém quer verdadeiramente o bem de um ser humano senão aquele que o criou. Deus tem o melhor para você. Ele quer o melhor para a tua vida. Olha, não esquece. Sexta-feira, libertação. Mas domingo é dia de ação de graças. E os cultos principais são pela manhã, porque são primícias a Deus, as primeiras horas do dia. A preferência é sempre para as primeiras horas do dia, que se chamam primícias, ou seja, primícias do dia. Então nós temos um culto às 7 e outras às 10 horas. Sendo que das 7 é precedido de uma consagração, que começa às 6h30. Desde agora o meu abraço e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.